Olá, primeiro ano, tudo bem? Vamos começar o nosso volume 2, vamos para a nossa segunda apostila. E antes da gente iniciar, lá na página 4, nosso ponto de partida, né? Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, como que começa a nossa apostila, né? Então, o que a gente está vendo aqui? São temas da antiguidade, né? Então, ele pede para a gente comparar aí esse início da apostila. Então, são monumentos, né? Que são famosos, alguns os mais antigos, originais, e outros que se inspiram naquilo ali. Então, a gente está vendo aqui a esfinge de Gizé, né? De Gizé, que é hoje considerado, né, o monumento mais visitado do mundo e é algo extremamente grandioso, né? A gente fala que ela é a mais antiga escultura monumental do mundo. Então, muitas esculturas grandes de pedra têm inspiração nela. E aí a gente tem um exemplo aqui mesmo, que é essa escultura de pedra de granito, lá nos Estados Unidos, em Dakota, né? Essa daqui, ó, que foi inspirada na de Gizé, né? Aqui são 4 cabeças de 4 presidentes dos Estados Unidos, então foi feita lá, chama-se Monte Rushore, e se inspira, e também além desse aqui, que é uma grande, né, monumento inspirado nesse, inspira, por exemplo, essa capa do CD da banda de rock, o Deep Purple, né? E aí também assim vai um inspirando o outro, né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, a construção extremamente luxuosa. Essa daqui é um hotel, fica em Las Vegas, foi inaugurado em 1993. Então é um baita de um hotel, assim ele chama o Luxor. Então assim, imaginem como que ele não é dentro. E aí também inspirado na pirâmide de Gizé. E aí a gente tem também outra grande inspiração do arquiteto chinês, idealizador da grande pirâmide do Museu de Louvre. Então essa aqui é a entrada do Museu de Louvre. Então ele faz ali uma pirâmide toda feita em metal e vidro, né, na porta principal de acesso ao museu. Então um vai inspirando o outro, né? Aqui esses daqui puxam para essa outra capa de CD do Iron Maiden, e aí a gente vê que os monumentos antigos continuam trazendo coisas na nossa época contemporânea, tá? Então, só para a gente iniciar a nossa apostila ali e falar um pouquinho. Então, a gente passou pela arte da pré-história, falamos tudo lá, revemos tudo que a gente sabia da pré-história, e agora, depois da pré-história, a gente vai para a arte antiga, né? Então, a gente entra ali na arte dos povos da idade antiga. Então, a gente vai ver ali, a Idade Antiga começa mais ou menos por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Ela vai da invenção da escrita e vai até a queda do Império Romano, do Ocidente. Então, ou seja, mais ou menos lá até 476 depois de Cristo. Então, a Idade Antiga dura um bom tempo ainda, né? Se a gente pensar, fica um bom tempinho. E as civilizações nessa época começam a progredir, né? E aí nas artes e na ciência é onde a gente vê um maior progresso, né? Eles estão estudando e estão trazendo história, né? Trazendo arte para esses povos aí. Claro que as civilizações mais desenvolvidas, que a gente vai ver que chamam bastante atenção naquela época, foram a Índia, regiões da China, né? Os gregos, os romanos e também as civilizações do Oriente Médio, né, que a gente vai ver com muita intensidade depois o Egito. Então, para a gente falar um pouquinho, a gente vai começar pelos sumérios. Eles habitavam o sul da Mesopotâmia, né, onde atualmente fica o Iraque e o Kuwait. Eles desenvolvem um estilo de escrita pictográfica, né, que é uma escrita que representa as ideias por meio de desenhos, de símbolos, mas de uma forma ou outra eles conseguem se comunicar. E também eles são um dos primeiros povos a realizar as construções dos zigurates. Os zigurates parece aí uma grande pirâmide, mas ela é feita toda numa escala, como se fosse uma grande escadaria, né? Então os zigurates também depois torna comum na Babilônia, na Síria, em alguns outros impérios,
mas é ali o povo do Sumério que deixa ela, que aprende e desenvolve isso aí, tá? Na China, acontece um grande crescimento artístico durante a dinastia de Shang, né, de 1770 até 1025 a.C. Só para a gente relembrar o que é a dinastia. Então, é uma série de reis e soberanos que de uma mesma família que se sucedem no trono. Ou seja, vão passando de família para família o poder e para ficar ali comandando, né? Uma rica produção de vasos de bronze nessa época. Eles descobrem o bronze e o bronze entra com muita força, com decorações de formas de dragões, monstros fantásticos, fênix, etc. E sempre com fundo geométrico. Então eu achei 2 vasos que são extremamente valiosos. Esse daqui, né, traz os dragões, né, e aparece ali algum nesse tipo. E os desenhos geométricos também, que são um pouco mais antigos. Então, é o que eles deixam na parte artística, tá? Que a gente vai falar sempre um pouquinho da parte artística aí. Os indianos. Os indianos, 2.500 anos de Cristo, as cidades de Harappa e Mohenjo-Daro eram centros de uma civilização bem sucedida. E eles começam a trazer os selos com figuras de animais feitos em pedra-sabão e as estatuetas de terracota. Esses selos aqui, a gente consegue ver os animaizinhos aí. A pedra-sabão é aquela pedra que as meninas às vezes vão saber melhor, que eles usam para lixar o pé quando a gente vai no salão, uma pedra toda furadinha. Então aquela pedra-sabão, é claro, depois ela é bem polida, mas ela é fácil de trabalhar a escultura nela. E aí as estatuetas de terracota, que é praticamente a argila, que a gente conhece. Então eles se destacam aí na arte nessa época, né? E os indianos, assim, sempre com grandes monumentos. A gente vai ver grandes, não se faziam de um, mas de vários. Então a civilização e a arte dos egípcios a gente vai ver mais profundamente durante o bimestre. Eu nem falei deles hoje aqui, porque a gente aí vai trazer mais coisas, tá? Daí tem que ser uma aula específica para eles. E como a antiguidade tem mais de 4.000 anos, muitas outras civilizações, claro, se desenvolveram nesse período, né? E aí esse período a gente divide ele em duas situações ali. As pré-clássicas, que são as anteriores às civilizações gregas e romanas, então são as mais antigas. E depois as clássicas, que são, né, além dos gregos e romanos, as que vão vindo posteriormente junto com ele. Então a gente fez uma introdução aí na nossa apostila, até na página 6, só para a gente entender que a gente vai para essa arte antiga. A gente vai ver bastante coisa, bastante invenção, que eles não tinham tecnologia, não tinham nada, mas que eles vão criando. E aí a gente vai para a nossa atividade. Então tá aqui a nossa atividade. Se vocês quiserem dar um play aí para copiar as perguntas, eu preciso que vocês copiem as perguntas e pesquisem as respostas, ok? As respostas estão todas na página 6 e 7, bem simples. É só para a gente introduzir mesmo esse nosso novo assunto aí na nossa nova apostila, tá? Então, primeira pergunta: pelo que é caracterizada a antiguidade nas artes visuais? A segunda: o que é zoomorfismo? A terceira: o que é hieróglifo? A 4: pelo povo egípcio era profundamente influenciado pelo quê? A 5: o Antigo Egito testemunhou uma intensa atividade cultural organizada por 2 períodos, que são bem simples, tá tudo na apostila de vocês, é bem facinho. Façam aí e aí eu já vou mandar no grupo o prazo que vocês têm para me devolver a atividade, ok? Beijinhos, até mais!